Então você começou a sua aventura no mundo dos RPGs, jogando Dungeons & Dragons, Pathfinder, Tormenta, Vampiro à Máscara ou qualquer outro sistema de RPG da sua preferência. Mas existem algumas coisas comuns que ligam a todos nós, e nesse vídeo nós vamos falar sobre elas. Olá, o meu nome é Araújo, criador do canal Caps Lock e também parte da equipe aqui do Guia da Aventura, e estamos aqui mais uma vez guiando a sua aventura. Algumas coisas que você não deve esquecer, seja como jogador ou como mestre, é as suas anotações. Anotações são o caldo da sua sopa. É literalmente aquilo que vai manter o seu grupo vivo, inteligente e funcional. Por favor, por favor, por favor, faça notas. Anote nomes de NPCs, nomes de cidades, nomes de lugares, eventos que transcorreram, informações importantes, suspeitas, dúvidas, relacionamentos. Anote, anote, anote. Faz toda a diferença. Mas como anotar essas coisas? Então, existem essas coisas chamadas cadernetinha. Esse é verde, tem a tela verde atrás de mim, isso não vai dar muito certo. Então eu não vou utilizar esse como exemplo. Eu vou utilizar esse aqui. É apenas uma caderneta. Você pode comprar essas em qualquer papelaria. É um caderninho de notas que você apenas anota. Aqui eu tenho algumas anotações do Guia da Aventura. Esse aqui é o meu. Eu comprei para cada jogador da minha mesa. Eu dei de presente um pequeno kit de boas-vindas, em agradecimento por eles participarem do Guia da Aventura. E entre esse kit havia um caderninho de notas para cada um deles. Foi a minha forma de agradecer a eles por estarem participando da minha mesa e também avisar para eles: ei, anote as coisas. Porque quando um jogador me pergunta alguma coisa, eu vou deferir ao conhecimento deles. Vocês sabem o que vocês lembram. Qual era o nome daquele NPC que a gente conseguiu conhecer naquela outra cidade? Eu não sei. Você lembrou de anotar o nome dele? É claro que num momento mais tenso, o Guia da Aventura, por exemplo, as nossas aventuras acontecem com uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, porque todos nós temos vidas bastante agitadas. Então, uma informação que eu sei que aqueles jogadores teriam e apenas não estão se lembrando no momento, às vezes eu vou ajudar eles a lembrar de um detalhe, especialmente quando estão lembrando alguma coisa trocada ou confundida. Ou às vezes eu apenas vou dizer para eles: vocês sabem disso porque vocês anotaram isso, dando a dica que eles podem olhar nas suas anotações e encontrar essas informações. Mas não é apenas de anotações que uma mesa de jogo vive. E você, como mestre ou como jogador, também é bom ter com você algumas outras anotações. Então, por exemplo, eu sempre carrego comigo umas pranchetas como essa, que tem informações dos personagens do jogo. Essa aqui, no caso, é a ficha do Pargon, o NPC que tá andando com os heróis do Guia da Aventura no momento. Então eu fiz uma ficha do Pargon, usando as mesmas regras de criação de personagem, porque ele é um NPC que entra em combate e para mim é importante que esse NPC se aproxime daquilo que os jogadores normais poderiam fazer, embora ele tenha algumas características que não estão disponíveis aos jogadores quando eles criam seus personagens normalmente, porque ele é um personagem meu, não um personagem de um jogador. Mas ainda assim eu gosto de seguir o mesmo rito de criação de personagem. Mas você não precisa fazer isso, você pode ter apenas uma nota num caderninho dizendo as informações do personagem e ponto final. Atende exatamente da mesma forma. Da mesma forma, eu também tenho aqui comigo não apenas a ficha do Pargon, mas eu tenho o resumo de cada classe dos meus jogadores, para poder lembrar não apenas as características que eles têm acesso naquele momento, caso eu esqueça alguma coisa, mas caso a gente tenha uma subida de nível e eles subam de nível no final da aventura, imediatamente eu posso informar para eles de forma superficial o que acontece e depois, posterior à sessão, a gente pode entrar mais a fundo nesses detalhes. Então, pelo menos ter um resumo das classes dos personagens da sua mesa e o que eles são capazes de fazer, assim como também acompanhar a CA dos seus personagens, percepção passiva é extremamente importante, pontos de vida máximo e talvez as habilidades de salvaguarda das quais eles têm proficiência. São informações muito úteis para ter de forma resumida no acesso do mestre a qualquer momento. Mas não é esse o único tipo de anotação que você pode fazer uso na sua mesa. Embora eu tenha todos os livros de Dungeons & Dragons 5ª edição que foram lançados no Brasil, eu também tenho isso aqui,
Isso aqui é uma versão PDF do livro do jogador do D&D 5ª edição, que é uma versão em PDF que eu baixei da internet sem imagens, apenas com texto. E eu apenas imprimi ela em formato A4 e separei os capítulos aqui em cima, caso eu precisasse ter uma consulta rápida a alguma regra ou algum elemento de jogo, sem precisar necessariamente pegar o livro e ficar folheando o tempo todo. Eu posso apenas pegar o capítulo do que se revela e poder pesquisar. Então, características de alguns monstros eu vou ter comigo, todas as regras básicas, consultas de magias ou equipamentos, eu tenho acesso rápido dessa forma também. E claro, infelizmente, nem todo recurso você vai encontrar com facilidade em português do Brasil, e isso é um grande problema, é verdade. Não importa qual sistema de jogo você esteja jogando, mas inclusive para Dungeons & Dragons 5ª edição, ainda é um problema constante de achar tabelas resumidas em português. Eu tenho algumas em inglês comigo, tabelas de proficiência, como construir encontros rápidos, encontros por dificuldade, caso eu precise balancear alguma coisa no ato durante uma batalha, tamanhos e categorias de personagem, qual é a diferença de um personagem minúsculo combater um personagem largo, da mesma forma, encontros de personagens por dia e referências de quais são os atributos de cada personagem e o que é um teste difícil de arcana, ou história, ou de percepção, ou de carisma, para que caso eu precise tirar alguma dúvida na hora, poder fazer uma escolha. Fora quais são as ações de combate, apenas tabelas simples de informação que podem tirar dúvidas ou facilitar uma consulta rápida. Eu também tenho aqui comigo todas as ações e testes básicos de jogo numa única folha, que é um elemento que você acha na internet facilmente, e também a lista de equipamentos gerais que você pode comprar. Se um jogador quer, de repente, comprar uma corrente de 3 metros, eu não preciso buscar o livro do jogador para saber o que aquilo é. Eu posso apenas pegar uma folha na minha prancheta e dizer, uma corrente de 3 metros custa 10 peças de ouro e pesa 2,5 kg. Uma consulta rápida vai poupar muito tempo e permitir que você faça escolhas mais conscientes e informadas na sua mesa, sem necessariamente ter que ficar parando a aventura o tempo todo para ir pesquisar num livro, mesmo quando essas dúvidas são justas. Eu também tenho comigo ficha de alguns potenciais inimigos e NPCs, coisas que é sempre importante ter por perto. Personagens que os jogadores vão encontrar numa certa aventura, ou então numa cidade. Quem é o dono da loja? Quem é o dono da padaria? Quem é o prefeito? Quem é o mago da torre? Você não precisa ter toda a ficha desses personagens escritas no enésimo detalhes, mas pequenas anotações são extremamente importantes. E para o jogador, isso também é muito importante. Um jogador deve anotar em algum lugar, seja num caderninho, num programa online, num documento do Word, ou até mesmo na própria ficha, quais são as minhas ações bônus. Qual é a minha rolagem de ataque para magia? Quais são as minhas proficiências de perícia? Qual é o nome dos meus familiares? Qual é o nome da minha cidade nativa? Aonde que aquele vilão disse que nasceu naquela uma conversa que eu tirei um 20 natural em percepção para ler lábios? É importante que os jogadores mantenham a informação sempre fluida. Os personagens sabem o que o jogador sabe, e isso é sempre importante garantir. Anotações salvam jogo. E se você não precisa ter uma coisa super organizada, não existe uma metodologia ou um padrão a ser seguido. Cada pessoa tem o seu estilo. Você pode apenas fazer rabiscos numa folha e depois passar ela limpo para uma outra folha. Ou você pode lentamente anotar tudo, meticulosamente, e depois reler isso. É importante também que na mesa dos jogadores, se você está jogando num grupo, vocês devem conversar sobre isso. Uma pessoa do grupo de personagens e jogadores deveria se propor a ser o anotador oficial. Não que ele seja a única pessoa a fazer isso, mas aquela pessoa que é boa nisso e se dispõe a fazer isso e que pode ficar focada naquele elemento para que os outros possam focar em outras coisas. Então, se alguém está tendo uma sessão de investigação e interação de roleplay com o mestre, se temos 3 jogadores na mesa, e 2 estão focados em investigar e analisar documentos. O terceiro jogador pode ser o jogador que está fazendo notas de tudo aquilo que foi dito ou encontrado, e depois partilhando com os outros jogadores. E um detalhe muito importante a respeito disso. Se o seu personagem sabe de algo, não quer dizer que você sabe de algo. E se você sabe de algo, não significa que o seu personagem sabe de algo. Isso também é chamado de metagaming. E nós vamos falar nisso no episódio futuro também. Mas é extremamente importante que você entenda isso. Uma vez que você está num ambiente colaborativo de jogo e alguma coisa aconteceu com o seu personagem e um colega seu não estava na mesma sala que você quando aquela ação ocorreu,
Aquele personagem não sabe essa informação. Múltiplas vezes no Guia da Aventura, isso transcorreu em que uma informação chega para um único personagem e os outros não estão próximos. Nesse momento, eu utilizo mensagem de WhatsApp, por exemplo, para compartilhar com aquele um jogador a informação do qual apenas ele ou ela teve acesso. E cabe àquele jogador compartilhar aquela informação ou não com o resto do grupo. Isso não é ser babaca ou escroto, ou tentar manipular o jogo, ou fazer metagaming, ou tentar roubar toda a glória. Isso às vezes é apenas roleplay. Se um personagem está investigando o próprio pai, mas não revelou que o pai dele é o potencial vilão da história e ele encontra uma pista, talvez ele não se sinta à vontade de partilhar essa informação com o paladino do grupo que está buscando justiça e tentando capturar o vilão. Talvez ele esteja conflitoso a respeito de partilhar esse tipo de informação. Da mesma forma, os jogadores podem saber que essa informação existe, mas isso não quer dizer necessariamente que os personagens devem ficar insistindo: "Ei, você está escondendo algo de mim?" Não, e quando você falhou naquele teste de persuasão umas horas atrás, você não percebeu que eu tô escondendo alguma coisa, então não faz sentido você me perguntar sobre isso agora. A verossimilitude entre mesa e jogador, e mestre e grupo de jogo, deve permanecer nas suas notas também. É importante que o jogador tenha noção do mundo onde ele está e dos eventos que transcorreram. Se o jogador não se importa com o mundo de jogo, então talvez ele esteja jogando o jogo errado. Não que exista uma forma errada de jogar, mas se tudo que ele quer é tacar fogo no mundo e roubar tesouro, então talvez ele não devesse participar de uma aventura no qual deveria ser esperado dele lembrar rimas, segredos, músicas ou potenciais dicas e informações como nomes, lugares e datas. Tudo isso vem de ajustar as expectativas e conversar como um grupo de amigos se juntando para fazer um hobby coletivo que deve ser divertido para todos. Jamais se esqueça de rastrear o que você é capaz de fazer e entender o que você é capaz de fazer. Se seu personagem lança magias ou tem poderes, é importante que você saiba como esses poderes funcionam. Da exata mesma forma, não é justo que você pergunte para o seu mestre: "Ei, mestre, posso utilizar essa magia para fazer essa outra coisa completamente diferente?" Não, a magia faz o que a magia faz. "Ah, mas eu não posso fazer a minha magia fazer uma coisa diferente?" Se você desejar fazer uma magia com efeito diferente, nós podemos conversar sobre isso depois da sessão. Nesse exato momento, a sua magia faz o que a magia faz. Tudo isso para dizer que quanto ouro nós temos? Espero que vocês tenham anotado. Quem guardou aquele tesouro? Pô, eu não lembro. Acho que vocês acabaram de perder ele no meio da estrada, então. É importante que os jogadores mantenham controles e notas sobre seus personagens, aonde eles estão, para onde eles vão e o que está acontecendo. Da exata mesma forma, é estritamente importante que o mestre tenha em acesso a ele informações básicas sobre o mundo, a aventura, os objetivos e o que está acontecendo. Eu posso dizer para vocês que, como forma de etiqueta de mesa, se eu me aproximo de você para uma campanha de Dungeons and Dragons e você me convida para sua casa e estamos todos sentados em frente à mesa e eu pergunto para você: "Beleza, estamos todos prontos, que aventura nós vamos jogar?" E você me diz: "Pô, sei lá, eu vou improvisar alguma coisa aqui agora", eu vou levantar da mesa, agradecer a companhia de todos, desejar que vocês se divirtam muito nessa noite e vou embora. Porque você não está respeitando o meu tempo como jogador. Improvisar tudo em cima da hora significa que não existe nada curado ou preparado para aquelas pessoas. Você aqui apenas está criando um show de improviso. E talvez você se divirta muito com isso, e parabéns para você por fazer isso. Mas definitivamente não é como eu me divirto. Você pode criar o mínimo. E preparação de sessão é um elemento muito importante, onde você deve criar pelo menos alguns mínimos para estar pronto, pois nenhum plano vai sobreviver contato com os seus jogadores. Mas apenas criar nada, do nada, e anotar nada, você está apenas desperdiçando o tempo dos outros. Em anotar e controlar o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que deveria ter sido feito, o seu grupo vai poder se divertir mais. O mestre vai sentir mais satisfação em ver o mundo dele avançar de forma consistente e efetiva. Você não precisa descobrir todos os nomes de todos os potenciais NPCs antes da aventura começar. Você pode ter uma lista de nomes. E quando um jogador interagir com um personagem que precisa de um nome, você apenas risca esse nome da lista, anota num caderninho separado e depois ajusta. Nada mais complicado do que isso. Da mesma forma, cidades, lugares, facções, grupos, cultos, deuses. É importante que o mestre tenha esse tipo de informação sempre no bolso dele. Afinal, você nunca sabe realmente
quando você vai precisar. Então, é essencialmente isso. Anotações são mais importantes do que você pensa. E é extremamente importante que você lembre, respeite e conheça isso, pois você pode precisar delas a qualquer momento. Tanto que, embora não seja um vídeo muito longo, eu acho que é um vídeo muito importante para que você tenha em mente, porque é um detalhe muito importante de qualquer aventura ou campanha de qualquer sistema de RPG com um mínimo de sucesso para sobreviver por mais do que apenas uma única noite de aventuras. Então, faça anotações e saiba das suas anotações para que você não se perca e você vai se divertir muito mais e ter muito menos estresse, eu garanto. E com isso, só me resta agradecer. Agradecer a você por acompanhar a nossa aventura e me deixar ser o guia da sua aventura. E até o nosso próximo capítulo. O meu nome é Araújo. Muito obrigado por acompanhar o Guia da Aventura.